Olá a todos, o meu nome é Francisco Ambrósio e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de candidaturas de jovens autárquicos. Hoje temos connosco o João Ferreira, candidato pelo PAN à Assembleia de Freguesia dos Olivais. Olá, João. Não, tudo bem. Ah, João, começo por te perguntar, sabemos que és candidato e sabemos ao que e aonde te candidatas, mas quero-te perguntar quem és tu para além da política? Então, antes de mais, parabéns pela iniciativa e obrigado também pelo convite. Eu tenho 31 anos, vividos sempre em Lisboa. Estudei e cresci nos Olivais e daí o meu envolvimento e a minha candidatura à Assembleia de Freguesia. Sou licenciado em jornalismo, trabalhei 5 anos em comunicação, mas a certa altura senti necessidade de voltar a estudar e, e ter competências numa área que também me interessasse, mais relacionada com sustentabilidade, com o planeta, com aquilo que nos envolve. Então, terminei o meu mestrado nesta área e trabalho hoje em dia em sustentabilidade. Sobre mim, eu sou uma pessoa muito sensível aqui a questões ambientais, sociais. Quem me conhece sabe que sou completamente apaixonado por animais, e trabalho também aqui há 13 anos em teatro, uma área que também me interessa e que a conjugo aqui com a minha vida profissional e que me foi acompanhando também ao longo de todo o meu percurso académico. Ahm, Falaste-nos da tua idade, tens 31 anos, portanto és um jovem ainda. E por isso mesmo eu Ainda. pergunto-te o que é que te motivou então, jovem idade, a entrar numa corrida autárquica? Se houve algum momento, alguma experiência que tenha sido decisiva para isso? Então, como ainda jovem, o meu envolvimento político é relativamente recente e a minha principal motivação surgiu da percepção daquilo que se passa a nível político, tanto a nível nacional como a nível internacional. Do meu ponto de vista, e exigia uma intervenção urgente. Isto porque eu assisto diariamente a políticas cada vez menos inclusivas, a uma crescente preocupação com o planeta, com questões ambientais, questões sociais e limitações também aqui do ponto de vista da liberdade de expressão, liberdade de ser, de estar, normalização de discursos de ódio e, no fundo, acabou um bocadinho por partir deste ponto, que era eu fiquei um bocadinho cansado de estar sentado no sofá e de assistir àquilo tudo que me rodeia, e senti necessidade de agir, de ter voz e, no fundo, não ser cúmplice aqui destas políticas e destas práticas com as quais não me identifico. Eu acho que, enquanto jovem, e quanto mais jovem, melhor, mais cedo nos envolvemos em temas que nos interessam a todos, acabamos por poder ter aqui um papel decisivo naquilo que são das políticas e aquilo que nos rodeia também, porque tudo aquilo que nos rodeia tem por base decisões políticas. Portanto, se nós não nos interessarmos, se nós não intervirmos, ninguém o vai fazer por nós. João, acreditas que a tua idade influencia a forma como olhas para os problemas? Hum, eu acho que não. Eu acho que existe aqui uma ligeira, não diria confusão, mas uma. Como é que eu hei de explicar? No fundo, na minha opinião, a juventude e ser jovem não está diretamente relacionado com a imaturidade ou a falta de experiência. É precisamente o contrário. Eu acho que a juventude traz aqui uma energia, um João, desculpa dinamismo. interromper-te. Diz-me, Não sei se foi só para mim, mas eu deixei de te ouvir. Num certo momento acho que a internet falhou, desculpa. não há problema. Queres que eu repita a pergunta? Podemos, vocês, se calhar, para efeitos de corte, e se calhar é melhor, Ok, não? então eu faço. Vamos. Sim, obrigado. Ahm, João, então agora pergunto-te se achas que a tua idade influencia a forma como olhas para os problemas.
Eu acho que não. Acho que existe aqui um tema com o facto de ser jovem e que as pessoas podem muitas das vezes relacionar aqui com falta de maturidade ou falta de experiência. Eu acho que é precisamente o contrário. Eu acho que ser jovem, a juventude, pode trazer, para o panorama político, obviamente, estamos a falar sobre isso, pode trazer aqui energia, pode trazer dinamismo, frescura, e eu acho que são ingredientes interessantes para criar estas sinergias com quem está na política já há muito tempo. Eu acho que podem ser encontradas soluções muito mais interessantes. A política precisa muitas vezes de se abrir a novas ideias e a novas formas de fazer as coisas mais próximas da realidade e das pessoas, porque eu acho que a nossa geração vive hoje em dia de forma muito diferente, comunica de forma diferente e quer muitas vezes ser parte das decisões. Portanto, não corrobora a teoria de que a juventude está ligada aqui à falta de experiência ou a alguma imaturidade. Eu acho que quanto mais jovens, com sentido crítico e que pensem sobre as coisas, se envolverem na política, que é aquilo que gera o nosso dia a dia, acho que quanto mais cedo o fizerem, melhor. João, agora que já conhecemos um bocadinho daquilo que é a tua pessoa além da política e também dentro da política, vamos partir para as perguntas mais relacionadas com as medidas da tua candidatura. E gostava de começar por te perguntar quais são as principais medidas da tua candidatura para os jovens dos Olivais. Então, há medidas que são transversais a toda a população e que acabam por afetar também os jovens, logicamente. Aqui a nível da habitação, ou, como é óbvio, relacionado com o desbloqueamento aqui de programas de renda acessível que ficaram suspensos numa data anterior, a criação aqui de um passe gratuito para todos os jovens, criação de aqui de faixas de base para melhorar a fluidez e o acesso a transportes públicos, porque sabemos que hoje em dia em Lisboa todas as freguesias, aquilo que acontece muitas vezes é que o carro acaba por ser aqui o primeiro elemento e o primeiro veículo a ser utilizado pelas pessoas. E isso traz consequências a nível económico, a nível da sustentabilidade e do que aqui vem do esforço que fazemos e que sobrecarregamos também o planeta, e a nível de qualidade de vida também, porque se tivermos acesso aqui a bons meios de transporte público, acabamos por ter uma maior qualidade de vida. E a qualidade de vida é transversal tanto aos jovens como às outras populações. Se nós queremos que os jovens se fixem, que os jovens estejam presentes pelas freguesias de Lisboa, que fiquem por Lisboa, que fiquem, neste caso, que vamos imaginar que fiquem, que residam nos Olivais e que fixem, que fiquem por lá um tempo, temos que ter medidas que naturalmente os ajudem nesta fixação de vida e acabam por ficar, por ter uma melhor qualidade também. Olha, acabaste de fazer um dois em um, já me respondeste também um bocadinho aquilo que era a minha segunda pergunta, que era de que forma é que pretendia a tua candidatura fixar os jovens, especificamente na freguesia dos Olivais, e acabaste por responder essa pergunta, portanto passo para a seguinte, onde te pergunto que se na tua visão as associações juvenis, culturais e desportivas, que papel podem ter na definição de políticas locais e como pode a autarquia apoiar melhor este trabalho? Referiste há pouco que fazias teatro e também se essa tua perspectiva como membro de uma associação se muda também a forma como olhas para isso. Sem dúvida, e nos Olivais nós temos várias associações e vários espaços que podem ser alvo dessas mesmas intervenções e desses mesmos apoios. Temos a SFUC, temos a ADCEL, temos muitas estruturas que neste momento não estão a ser devidamente aproveitadas e que podem ser e atrair jovens para a cultura, para o desporto. Nós temos, no fundo, as estruturas, temos os meios para melhorar, mas as coisas têm que ser feitas. E eu acho que o envolvimento das associações são aqui factos fundamentais, porque ajudam na construção local e na participação cívica.
Isto, por exemplo, aqui na realidade dos olivais. Vamos imaginar aqui com as estruturas que nós temos e que não estão a ser devidamente aproveitadas. Isto não mantém viva a cultura olivalense, o facto de sermos dos olivais, crescermos dos olivais, ou seja, acabamos por não ter aqui uma cultura e isto não acaba por não promover o convívio, porque muitas das vezes estes espaços dão aso aqui a que existam convívios entre gerações, não só jovens, mas pessoas mais velhas, e criam oportunidades de aprendizagem, de inclusão, portanto acho que são fundamentais. E as autarquias devem reconhecer esse papel e devem atuar como parceiros. Perguntavas-me o que é que podiam fazer. Eu acho que é isso, devem funcionar como parceiros, devem promover eventos conjuntos, devem garantir transparência no apoio financeiro e, no fundo, fortalecer aqui esta colaboração através da dinamização dos espaços que já têm, porque estes espaços existem e podem ser criados festivais, podem ser criadas oficinas, exposições, um modelo claro e justo de apoio às associações, para que possam continuar a enriquecer a cidade de Lisboa, porque sem cultura, honestamente, perdemos um bocadinho também aqui a nossa identidade e nós temos os meios e as estruturas para fazê-lo. Obrigado, João. Agora vamos falar um bocadinho sobre aquilo que são as prioridades da tua candidatura para a autarquia. E começo por te perguntar, neste momento, se tivesses de eleger aquela que é a prioridade absoluta da autarquia, qual era? E quais são os maiores desafios também neste momento? Então, eu acho que as duas perguntas acabam por se correlacionar, porque as prioridades absolutas são, no meu ponto de vista, ruas limpas e jardins cuidados. Ou seja, basta olharmos um bocadinho para trás, pormos estes 4 anos em perspectiva e pensarmos se estamos melhores ou se estamos piores. No meu ponto de vista, estamos piores. As ruas estão cada vez mais sujas, os espaços verdes não estão cuidados, e isto acaba por responder aqui à segunda pergunta, porque, ou seja, temos naturalmente outras áreas que devem ser trabalhadas, mas estas duas em especial foram deixadas completamente ao abandono. E os maiores desafios acabam por estar aqui relacionados mesmo com a higiene urbana e com o cuidado que devemos ter com os espaços verdes. São temas que causam uma grande insatisfação não só nos olivalenses, mas também em todas as freguesias da cidade de Lisboa. Nós estamos em campanha e aquilo que nós ouvimos e o feedback que nos dão na maior parte das vezes passa sempre pelos jardins que não estão cuidados, pelas árvores que estão partidas, pelo lixo que não é recolhido. Portanto, isto vai exigir naturalmente uma grande reestruturação, porque as coisas não podem continuar a ser feitas como foram até à data, e são, sem dúvida, aqui também os dois maiores desafios. João, falavas daquilo que foram os últimos 4 anos e aquilo que é também o movimento nos olivais. Portanto, o que eu te pergunto é o que é que diferencia a tua candidatura das restantes? Então, vou utilizar aqui um chavão, mas de facto espelha a realidade, que é nós queremos de facto viver Lisboa e eu acho que nos distinguimos claramente por aquilo em que acreditamos, no sentido em que nós colocamos as pessoas e o bem-estar coletivo no centro das decisões. Defendemos uma política local mais próxima, participativa, sustentável, que valoriza não só o ambiente, mas também os animais, a cultura e a qualidade de vida. Quando paramos para ouvir as pessoas e para perceber quais são as suas necessidades, qual é o seu feedback, e valorizamos o feedback que nos dão, acho que é meio caminho andado para fazermos as coisas de forma diferente. E isso acaba por ser um fator de distinção entre candidaturas. Portanto, e no fundo acho que é esta proximidade que não existe e que nós temos claramente. Falamos até agora, ou falaste mais especificamente daquilo que foram os últimos anos, o passado dos olivais, o que é o presente dos olivais. Portanto, agora vamos partir um bocadinho para aquilo que é a perspectiva de futuro. E começo por te perguntar como é que gostarias de ver essa autarquia daqui a 10 anos?
Então, eu não sei se sabem, mas os Olivais são a freguesia em Lisboa com mais espaço verde por habitante. Portanto, isto naturalmente acarreta aqui outras responsabilidades. O que eu gostava que os Olivais e um bocadinho por toda a cidade de Lisboa se tornassem era uma freguesia, uma cidade mais verde, mais cuidada, mais limpa, participativa e próxima das pessoas, com espaços que sejam verdadeiramente vivos, com uma cultura acessível. Como já disse, temos os espaços, temos as estruturas, basta investir nelas, e políticas que promovam o bem-estar, não só ambiental, social e animal, mas também a sustentabilidade no seu todo. Que eu acho que é importante termos em consideração que temos que pôr na balança os três pilares fundamentais para que as coisas resultem. Portanto, temos a parte social importantíssima, temos a parte ambiental também muito importante. E temos também a parte económica, que não é desvalorizar, mas também acho que se conseguimos, colocando aqui estes três pilares em perspectiva, conseguimos tomar melhores decisões. E, no fundo, daqui a 10 anos, seria isto que, idealmente, eu gostaria que estivesse a acontecer, tanto nos Olivais, como por outras freguesias na cidade de Lisboa. João, estamos neste momento a 4 dias das eleições e sabemos que as eleições em Lisboa vão ser muito disputadas. Por isso o que te pergunto é, mesmo que não ganhes as eleições ou que a tua candidatura não ganhe as eleições, que legado é que gostariam de deixar? Então, mesmo que não ganhe, eu acho que deixamos um exemplo de uma política feita com empatia, com transparência e com um compromisso real com a comunidade. Ao longo destas semanas ouvimos centenas de pessoas, continuamos a ouvi-las, e mantivemos sempre uma postura construtiva, respeitosa, sem recorrer à confrontação, desculpa, mesmo quando fomos alvos de. Eu acho que nós deixamos um exemplo claro de uma política feita com empatia, com transparência e com um compromisso real com a comunidade. Ao longo destes dias, ouvimos e continuamos a ouvir as pessoas, estamos próximos das pessoas, e mantivemos sempre uma postura construtiva, respeitosa, sem recorrer aqui à confrontação, mesmo quando fomos muitas das vezes alvos de ataques pessoais. Mas este é o tipo de política que queremos afirmar, com valores, com respeito e com foco nas pessoas. Somos jovens, alguns jovens, e eu acho que, como falávamos no início, independentemente da idade, se somos jovens, somos pessoas mais velhas, eu acho que deve haver este compromisso, esta transparência e este respeito que muitas das vezes não acontece. Mas se não, mesmo que não ganhássemos, acho que posso falar um bocadinho por todos, ficaríamos de consciência tranquila de que fizemos tudo aquilo que pudemos, sempre com caráter, com sentido de responsabilidade. Para os jovens que nos ouvem neste momento em direto e que nos vão acompanhar depois em diferido, aquilo que te pergunto é: o que é que te apraz dizer para que eles consigam participar, para que sejam mais ativos civicamente? Que conselhos lhes transmites? É assim, antes de mais pensarmos que tudo aquilo que nos rodeia, a escola, o transporte, o ar que respiramos, os espaços verdes, o modo como convivemos, é tudo consequência, a maior parte das vezes, de escolhas políticas. Portanto, se não nos interessarmos, se não quisermos fazer parte, eu acho que, pronto, enfim, acho que é muito complicado depois termos queremos ter voz e podermos estar a favor ou contra alguma coisa. E a verdade é que nós vivemos tempos desafiantes, como eu referi inicialmente. As desigualdades estão a crescer, os discursos de ódio ganham imenso espaço, e o planeta em si dá sinais de um esgotamento atroz que muitas das vezes não é considerado. E, obviamente, sem planeta, que é a nossa casa comum, nós não conseguimos sobreviver. Eu acho que isto é uma coisa que tem que ser
muito clara e tem que estar na cabeça de toda a gente. Nós ainda não podemos ir para Marte, portanto, acho que temos que preservar aquilo que temos. Por isso precisamos de jovens informados, precisamos de pessoas críticas, solidárias e que não se acomodem à indiferença. Nós não podemos ser indiferentes àquilo que nos rodeia, porque tudo aquilo que nos rodeia, como disse, está relacionado com escolhas políticas. E participar pode ser um gesto muito simples, como ir a uma reunião de junta, apoiar uma associação local, organizar uma ação ambiental, uma ação social. A política acaba por mudar quando deixamos de ser espectadores. Aquele exemplo que eu dava inicialmente, que te falei que disse que decidi começar a envolver-me e a querer saber e a querer participar. Querer saber, na verdade, sempre quis, mas querer envolver-me e ter voz passou muito por aí. Deixei de ser espectador e passei a ser uma parte ativa da transformação. E nós queremos pessoas, queremos jovens com empatia, com coragem para dizer aquilo que pensam e com sentido de comunidade, que pensem no bem comum, que nos envolva a todos e que não sejam individualistas. João, o nosso tempo passou a correr e agora deixo-te uma última pergunta, ou não é verdade, um desafio. Se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra prestes a votar pela primeira vez, o que lhe dirias? Então, bom, eu diria que o direito ao voto, ter voto, é ter poder, que acabas por ter poder nas decisões. E é ter a possibilidade de decidir o futuro do lugar onde vives. Diria sempre que é uma questão que se tinham que naturalmente que se informar, de questionar e de escolher em consciência, porque o sentido crítico é muito importante. As pessoas têm que pensar sobre as coisas e têm que tomar decisões ponderadas. Não vale a pena irmos chateados no dia de eleições para o boletim de voto e espetarmos lá a primeira coisa que nos vem à cabeça se não temos sentido crítico. Porque é que estamos a fazê-lo? Estamos a votar sobre o quê? Conhecemos o programa, sabemos o que é que estamos a decidir, sabemos que se votarmos neste partido concordamos com estas medidas, mas há outras que são completamente contra aquilo em que nós acreditamos. É isto que nós queremos. Ou seja, informem-se, procurem saber, porque o conhecimento, honestamente, é das melhores ferramentas que nós temos. Porque se estivermos munidos de conhecimento, dificilmente nos tiram, nos mandam abaixo, não é bem esta a expressão que eu quero utilizar, mas acaba um bocadinho de ser por aí. Dificilmente te desconstroem se tu souberes daquilo que estás a falar e se souberes daquilo que estás a fazer. E os jovens têm, no fundo, nas mãos a força para mudar o rumo das coisas, para construir autarquias mais justas, mais verdes, mais humanas. Pode parecer uma frase feita, mas eu diria realmente que a mudança começa com o voto e a iniciar com 18 anos, preencher o primeiro boletim de voto, seja uma decisão informada e que saibam bem o peso que é votar por uma força política. Portanto, acho que passava um bocadinho por aí. João, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. O nosso tempo já chegou ao fim. Obrigado a todos os que nos acompanharam em direto e os que nos vão acompanhar depois em diferido. E até à próxima. Obrigado também pelo convite. Até à próxima. Tchau, tchau.